transformação, nessa metamorfose ambulante que nós percebemos todo dia, ela gera um outro tipo de pessoas que vivem na busca de uma referência de centralização do mundo interior. Por isso o enfoque existencial é tão importante. Mencionamos também a realidade de que essa palavra é vida, ela cria, ela transforma, ela é poderosa, a palavra que age. E o enfoque positivo do Evangelho, o enfoque dessa vida, o enfoque vivo do livro de Atos, deve ser apresentado não simplesmente como uma espécie de evangelho que parece ser sim ou não pode, é aqui, é ali, uma espécie de cerceamento limitador dessa palavra de impacto. E finalizamos dando a ideia clara de que esta mensagem precisa ser a mensagem com a sintonia do perdão, da salvação, da vida eterna, das referências éticas profundas da alienação do homem em relação a Deus, que o centro do Evangelho, o amor incondicional de Deus. Coisa mais extraordinária que um ser humano mortal pode ouvir, da graça bendita, do amor que transforma. Esta marca registrada do cristianismo precisa fazer diferença. Eu tive contato já com alguns muçulmanos que conheceram a Jesus, e o que arrebenta-lhes o coração de maneira impressionante, esse amor subversivo mencionado pelo pastor Valandro ontem à noite, essa coisa extraordinária da graça de Deus, quando eles leram Jesus falando que nós devemos amar os inimigos. Que coisa bonita, especial. Isso dinamitou por dentro todas as referências antropocêntricas, humanas, alienadas de Deus, porque essa é a graça bendita de nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse poder, essa graça é totalmente intermediada pela palavra. Saúde espiritual, vida, vai depender de recepção dessa palavra, de comer, de viver e de devolver as palavras, resultados dessa palavra divina em oração, em meditação, em comunhão com Deus. Vá nessa direção. Mas muito bem, essa palavra bonita, tão extraordinária, ela é anunciada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Mas quando Jesus chega e ele vai apresentar a palavra, e a palavra transformadora, o que é exatamente que Jesus vai dizer a respeito dele? Que tipo de mensagem ele dá? É muito diferente do que grande parte dos cristãos imagina. Porque quando Jesus chega, depois do seu precursor, João Batista, ele vai nos apresentar uma palavra que a gente não costuma mencionar muito, que o reino de Deus está próximo. João Batista vem anunciar isso, o reino de Deus está chegando, ele está próximo, e Jesus então é apresentado como esse rei. E é algo que vai surpreender, porque quando se fala de rei, primeiro a gente começa a pensar, peraí, mas que coisa mais estranha, como assim rei? Aliás, rei é até um negócio meio esquisito, né? A gente ouve naquelas histórias antigas, infantis, que hoje em dia são vencidas de 10-0 pelos últimos videogames e desenhos animados tridimensionais dos nossos dias. Rei é uma coisa que não faz sentido em tempos de república. Rei é uma coisa que não chama tanto atenção, e nós anunciamos esse rei. Que história é essa? Qual o sentido disso? E aliás, lendo na Bíblia, a própria ideia de rei é complicada, porque o rei vai surgir em Israel exatamente como referência da desobediência a Deus, quando o povo diz, nós queremos um rei, porque todo mundo tem rei. E então vai aparecer ali a proposta de Saul, para ser o rei de Israel, e em vez de ser rei, pela sua altura, era melhor que ele fosse jogador da NBA, porque como rei, certamente a coisa não chegou no lugar certo. Como é que isso se estabelece, que isso tem a ver, e como é que isso era percebido nos dias de Jesus? Nós devemos entender que o fiel do Antigo Testamento tinha uma crise teológica muito grande. O grande problema, que é intensificado mais tarde, é como é que o Deus de Israel é o único Deus. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. O judeu diz isso sempre, ouve, o nosso Deus, ele é um, ele é o único Deus.
E os deuses das nações, em vez de serem diabólicos, o Antigo Testamento não trabalha com essa ideia que só vai ser desenvolvida no Novo Testamento. Os deuses das nações, eles são vazios, eles são vácuo. Quem adora um Deus falso é principalmente uma pessoa tola, mais do que uma pessoa má, de acordo com grande parte do que aparece no livro de Isaías. E o que acontece é que como é que nós podemos entender que essas nações pagãs, que não conhecem o Deus verdadeiro, que adoram coisas feitas de madeira e de tantos outros materiais, como é que esse pessoal pode, por exemplo, ter mais poder e domínio do que a nação do grande Deus? Não é possível. Se é verdade que Deus é todo-poderoso, onisciente, o Senhor dos céus e da terra, como pode a nação estrangeira que adora um Deus falso, seu Deus ser maior, porque parece que ele é vencedor? Então há uma crise nesse processo, até porque o Deus de Israel é tão grandioso, que os deuses das nações não passam de deuses da segunda divisão, eles não são comparáveis. Por isso aquele famoso texto dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, que possam ser comparados comigo, para ficar um do lado do outro, para dizer, olha só, o que quer dizer isso, como é que pode um com o outro? Ou mesmo aquela ideia que nós muitas vezes ouvimos, né, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Que ideia mais estranha, eu vou chegar na cara dos deuses falsos e dizer que só tu és Deus, porque eles não têm nenhum poder. Então, Israel tinha uma crise séria, e eles não entendiam o que estava acontecendo nesse cenário. Além disso, o problema sério vai se manifestar. Se é verdade que Deus é todo-poderoso e grandioso e tem tudo sob domínio, que é uma questão discutida muito nos dias de hoje, como é que pode haver injustiça, maldade, crime, todas as coisas fora de lugar? Então, no Antigo Testamento vai surgir um pensamento, uma teologia muito especial, que vai nos dizer o seguinte: olha, vocês saibam que, na verdade, apesar da monarquia ter surgido como sinal de desobediência, Deus age por meio da história tortuosa dos seres humanos e a redireciona para a sua honra e para a sua glória. Então vocês devem saber duas coisas: primeiro, que Deus, ele é o rei, e segundo, que ele vai escolher um rei que vai implantar, que vai iniciar um reinado que durará para sempre. Então, nesse sentido, vários salmos, por exemplo, são chamados salmos reais, que comemoram a realeza de Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. Então começa-se a proclamar o seguinte: que mesmo que Deus ainda não seja rei de maneira plena, de fato ele é rei de direito, e o seu reinado, que quando ele chegar, aí toda justiça, toda bondade, toda graça contra todo pecado, maldade, toda perversidade, tudo isso será sinal do seu reino que se implantará para sempre. E esse reino é só uma questão de tempo. Parece que o mal vai vencer, parece que as forças anti-Deus serão dominadoras, mas o reino do Senhor vai se levantar, e ele, como dizia Handel, ele reinará para sempre, e o seu reino nunca poderá ser derrotado. Quando Jesus chega anunciando que ele é rei, e os antigos nossos conhecidos do Novo Testamento liam isso, eles estavam esperando a chegada desse rei davídico, desse rei messiânico, que seria principalmente um libertador das forças gentílicas opressoras. E então Jesus vai falar sobre esse reinado, e quando ele apresenta o seu reino, muita gente vai ficar surpresa. Eu acho que até na igreja evangélica hoje a gente fica muito surpreso. Boa parte das pessoas da igreja não concordam com Jesus, já descobri isso. Não sei se talvez seja só lá em São Paulo, talvez aqui no Paraná não tenha esse problema, outros lugares seja diferente, mas quando a gente chega e fala algumas das ideias de Jesus, a pessoa fica brava. A gente diz: olha, Jesus mandou você amar o inimigo, você não pode fazer isso. Mas se for assim, a pessoa já fica nervosa, né? Quando a gente começa a apresentar algumas dessas propostas desse reino, muita gente fica
preocupado e trabalha com uma lógica humana, a lógica do poder, a lógica que mostra que tenta mostrar que quem vence é quem é mais forte, a lógica que apostaria no futuro de Roma, da Babilônia, da Síria, e nenhum deles ficou de pé. Ficou a nação de Israel preservada na história e a igreja bendita de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Portanto, vamos dar uma olhada, se nós queremos ser proclamadores dessa palavra, e essa palavra é transformadora, que tipo de ideia está por trás dessa mensagem que transforma. Então vamos olhar, vai ser apresentado agora aí na tela, o que nós vemos lá em Mateus 5, de 13 até 16, 17, quando a mensagem fala de sal da terra e luz do mundo. Vamos tentar entender um pouco sobre isso. Vamos um pouquinho adiante e ver aí o que o slide próximo vai nos mostrar. Você pode ter uma visão. Nós temos Mateus capítulo 5, o famoso Sermão do Monte, uma realidade assim especial do Novo Testamento, que foi dita aos discípulos de Jesus, foi anunciado que Jesus era o rei. Eu fico pensando, aqueles discípulos reunidos, olha, o rei chegou, vamos ver o que ele vai nos dizer, talvez vamos comprar espadas, eu acho que vamos precisar de inteligência para conseguir derrotar os romanos. Olha, esse homem poderoso que faz milagres como ninguém, esse é o cara, ele vai derrubar todo mundo e nós seremos aí junto com ele, vamos reinar, vamos lá. Nós não temos certeza, é possível que a mensagem que aparece aí de Mateus 5 a 7 seja o resultado de uma espécie de retiro espiritual que Jesus fez com os discípulos, e depois isso foi colocado de uma maneira didática em Mateus, e tem uma versão com uma pequena variação em Lucas, para os propósitos de cada um dos evangelistas. E aí nós vemos uma visão, como vocês puderam ver, na beira do mar da Galileia, do lugar que, segundo a tradição, por causa do auditório natural que se forma na parte de baixo, é entendido ali no mar da Galileia como possível localidade onde as mensagens de Jesus na região do mar da Galileia foram apresentadas. E aí o que nós vamos encontrar na sequência em Mateus? Jesus vai falar sobre esse reino que vai se manifestar, e quando ele fala sobre esse reino, ele vai usar uma palavra importante, fundamental, que todo mundo conhecia. Essa palavra que aparece, por exemplo, no Salmo 1, chamada Ashrei Haish Asher Lo Halach Batsat Hareshaim, bem-aventurado, feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, na caminhada dos ímpios, na direção que eles deem. O que é isso? O que essa palavra vem a significar? Ela envolvia, aí, traduzida para o grego como palavra Macarios, apresentando o que seria a proposta de Jesus com respeito ao que podemos chamar de as felicidades. Então, quando Jesus diz, olha, quem é que vai ser bem sucedido? Quem é que vai chegar de fato num ponto de vitória extraordinária? Quem é que vai chegar onde nós deveríamos chegar? Ele então vai mostrar as características que são necessárias para caminhar nessa direção. Eu fico imaginando, pensando, quando Jesus começa a falar isso, a visão hebraica da realidade é uma visão muito concreta. O que significa isso? Que o judeu não pensa de maneira nenhuma numa referência que seja puramente abstrata, sem se manifestar de uma maneira perceptível. Por exemplo, a palavra do Salmo que diz que aquela pessoa medita na lei do Senhor, esse meditar envolve a ideia de ler aquilo baixinho falando. Quando o Antigo Testamento fala em crer, acreditar, isso envolve uma entrega, uma ação praticada e não só uma disposição de fé. Nunca na Bíblia se entenderia que acreditar é apenas concordar com uma declaração doutrinária. Isso é o mínimo, isso é limitado, é muito mais. Acreditar é semelhante ao que acontece no futebol, quando o jogador acredita na jogada, ele se lança, ele se coloca naquela direção. Portanto, essa bem-aventurança envolve um aspecto objetivo concreto. Quem é que no final vai ser bem-sucedido mesmo?
para quem é que tudo realmente vai dar certo? Quem é essa pessoa que a gente vai olhar e dizer, olha, esse indivíduo aqui, a gente pode dizer parabéns, porque pode observar que ele escolheu o caminho certo. E aí, além desse sentido, essa palavra também envolvia o aspecto pessoal e psicológico, ou seja, da pessoa plenamente realizada. Isso é interessante, porque há pessoas que têm de tudo na vida, foram completamente bem-sucedidos do ponto de vista da nossa percepção das suas realizações, mas são pessoas infelizes, são pessoas que não têm nenhuma espécie de alegria ou de desdobramento pessoal que seja enriquecedor para a vida dos outros. Eles são bem-sucedidos academicamente, economicamente, de outras maneiras, mas são pessoas distantes, intratáveis, problemáticas e difíceis. E nós temos o contrário, gente que é feliz à beça, que é uma maravilha, mas está lá desesperadamente cheio de problemas, né? Paga uma conta para tentar salvar a outra, está numa situação difícil, anda torcendo para o time errado, ainda não percebeu. Os irmãos sabem que a Bíblia ensina, sede santos, porque eu sou santos, diz o Senhor. Está vendo? Alguns já receberam a bênção, né? Quem sentiu um calor aí, levanta a mão, né? Vamos orar agora. Então, o que acontece? Nós vamos descobrir, né, que essa realidade de uma felicidade interior, aliada a essa ideia de estar bem-sucedido, é o que aparece aí nessa palavra de Jesus. E aí Jesus vai falar de um reino. É interessante, aqui é muito importante para nós que queremos atuar na direção de transformação. Nós vamos mencionar com mais detalhes na próxima palestra os problemas de pensamento mal direcionado que prejudicam uma igreja que tem uma palavra transformadora. Quem quer agir nessa direção e olhar para o reino, observe que em Mateus, Jesus vai dizer que deles é o reino dos céus, dessas pessoas que estão nessas bem-aventuranças, mas vai dizer também que eles serão consolados. O interessante é observar que nós temos o presente e o futuro aí apresentados diante de nós. Isso é muito importante porque a mentalidade bíblica, o jeito de funcionar, a maneira, o software de funcionamento é diferente dos programas que nós usamos no mundo ocidental, por isso que dá conflito direto, não funciona direito, né? O sujeito vai lá e põe uma espécie de sistema que não bate, né? Ele instala um programa que aquele sistema operacional não aceita e gera uma confusão danada. E o jeito de pensar da Bíblia é um jeito mais dialético, é um jeito que trabalha com certas tensões tranquilamente. Por exemplo, diz que Deus é soberano e o ser humano é livre ao mesmo tempo. Diz que Jesus é completamente divino, mas ele é completamente humano. Diz que Deus é três, mas diz que ele é um também. E na perspectiva bíblica, isso não cria problemas. Quando se instala no software aristotélico isso, quando a gente bota isso no pensamento grego, bota na Europa, nos Estados Unidos, dá tanta confusão, nas igrejas que o digam, mas na Bíblia é pacífico, é uma bênção, é super tranquilo, né? E a coisa funciona muito bem. Olhando para essa realidade, o reino é assim, o reino é o reino que nós esperamos. O pastor Valandro falou muito ontem, claramente, da realidade da manifestação bendita da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai implantar o reino definitivamente. No entanto, esse reino que virá, já veio. Esse reino futuro já está presente, esse reino está entre nós, está no meio de nós, e essa realidade precisa ser percebida, porque esse enfoque estabelece a realidade de transformação do mundo à nossa volta. A igreja de Cristo precisa fazer do mundo à sua volta um lugar melhor. Diante disso, vamos tentar entender como é que esse processo acontecia na mente dos discípulos e como é que isso era percebido na chegada do reino com esse Jesus que se apresenta. Vamos dar uma olhada lá na sequência. A chegada do rei. Esse rei deve reinar. Reinar como? Como representante de Deus. Por isso que o Salmo 2 vai falar do Senhor e do seu ungido, porque Deus, no antigo Oriente Próximo, os deuses eram representados, eram mediados pelas monarquias. O direito do monarca estava no elemento divino. Então, todo rei, monarca, era visto como uma espécie de semideus,
Veja, por exemplo, o que acontecia no Egito. A ideia da Bíblia, acompanhando o contexto, vai dizer isso: olha, existe um Mashiach, um ungido, que vai ser o representante de Deus. Por isso ele é chamado de Filho de Deus, porque ele tem a mesma natureza do próprio Deus. É isso, por isso que o Salmo 2 vai dizer: beijem o filho para que ele não se ire. Que filho é esse? É o monarca davídico, que representa Deus de verdade, que tem como responsabilidade trazer a manifestação de Deus sobre a terra para que as coisas entrem no lugar. Ele deve reinar como representante de Deus. Como deve ser o seu governo? É muito interessante olhar como vai ser esse governo quando nós olhamos o Salmo 72, que é um dos 2 salmos que são apresentados com respeito à pessoa de Salomão. E Salomão representa o ápice dessa monarquia do Antigo Testamento. Você vai se lembrar, Davi, depois Salomão, essa monarquia unida, debaixo dessa aliança que aparece em 2 Samuel capítulo 7, quando nós temos aí essa aliança que estabelece o reinado que vai durar para sempre, uma aliança que não pode falhar. E é interessante o Salmo 72, que você começa a ler, você fica meio preocupado, fica meio assustado, especialmente se for batista da convenção. Porque quando você lê, você vai ver que Salomão, o homem mais sábio do mundo, mais rico, com todas as coisas a seu favor, começa a pedir, sabe o quê? Mais riqueza. Você vai falar: eu acho que esse salmo aqui é da Universal, deixa eu ler o próximo. Esse salmo aqui está meio estranho, esse é um salmo da prosperidade. Será? Deixa eu ver se essa Bíblia aqui é evangélica mesmo, deixa eu olhar direito, deixa eu ver quem fez a tradução. Mas se entender direito, vai descobrir que não há nenhum problema, que a coisa está no lugar. Na verdade, toda prosperidade, toda bênção, toda grandiosidade que vai se manifestar ao rei, se manifesta por causa desse reinado davídico. E o que é que esse rei deve apresentar? Preste atenção nisso, queridos, porque quando nós pensamos na proclamação dessa palavra, nós imaginamos que a proclamação do Evangelho é algo meramente psicológico, que simplesmente vai deixar a pessoa mais calma. Nós pensamos numa salvação num aspecto ainda um pouco limitado, numa salvação que envolve uma questão principalmente de alma e de espírito. É verdade que isso acontece, é verdade que é maravilhoso desfrutar de uma paz grandiosa que a graça de Deus estabelece no nosso coração, isso é indizível. É verdade que o âmago do Evangelho envolve a salvação individual, como nós destacamos desde a reforma com ênfase em todo o mundo. Mas o plano de Deus, a ação dessas pessoas transformadas envolve muito mais, envolve um reino que já chegou e vai terminar triunfalmente com o reino de Deus para todo sempre. Eu quero ver esse reino chegar. Eu quero. Nunca mais vai ter criança debaixo do viaduto. Nunca mais vai ter pedofilia. Nunca mais vai ver pessoas revoltadas com a sua dificuldade sexual reclamando de Deus e do mundo. Nunca mais vai haver exploração de pessoas. Nunca mais vai haver escravidão, fome, desgraça, todo tipo. Porque as primeiras coisas são passadas e o rei vencerá. E esse reinado desse rei, veja só o que o Salmo 72 apresenta. Dê uma olhada na sequência. Diz a oração em favor do rei: reveste da tua justiça, ó rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão. Primeiro desejo, que quando esse rei se manifesta, a justiça vai chegar, a justiça que falha, justiça que pode ser comprada, justiça que pode ser corrompida. A ausência dela significa o caos no mundo. Pois é, vamos orar, diz o fiel do Antigo Testamento, para que esse reinado traga justiça. Segunda coisa que aparece na sequência: que os montes tragam prosperidade ao povo, não ao rei, e as colinas o fruto da justiça. Esse Deus que criou os céus e a terra, Deus que termina a sua criação e diz que tudo era muito bom e muito bonito, esse Deus que não é um Deus só de substâncias etéreas e espirituais, mas o Deus que criou o universo, que criou a baleia azul, que tem 33 metros de comprimento e cabe você dentro da veia do coração dela.
Deus que criou a estrela Deneb, que está a 1500 anos-luz da Terra. Deus que fez o mundo tão impressionado que a gente não cansa de dizer: Deus, parabéns, o Senhor é o máximo. Como é que o Senhor conseguiu fazer tudo isso? É muito especial. Esse Deus tão grandioso, sim, conforme o pensamento das tradições evangélicas, tradições protestantes, quem está numa sintonia com Deus tem um mundo abençoado à sua volta. A salvação produz uma vida econômica melhor. A salvação produz uma sociedade melhor, produz progresso, mudança de comportamento. Pessoas que não estudavam passam a estudar, pessoas que veem a vida com uma direção. Eles não vão viver em função dessas coisas, mas diferentemente de uma espiritualidade medieval, platônica, de negação da realidade, que chegava ao ponto de dizer que o mau cheiro do corpo significava o bom cheiro da alma, e que pessoas abençoadas eram aquelas que tinham muitos piolhos, porque mostravam que elas não se importavam com este mundo. Muito diferentemente disso, o enfoque é que, quando o reino chegar, prosperidade no sentido correto da palavra atinge a todos. Que rei é esse que chega? É o rei que, na sequência, vai mostrar a defesa dos oprimidos. Pessoas que não são pessoas, que são discriminadas, que são colocadas numa posição rejeitável, que são apenas vítimas de um processo de manipulação. Pessoas que vivem num mundo como o nosso, onde a maior parte das pessoas não tem condições de dignidade, onde aí pelo menos 40% da população do mundo vive com menos de R$ 4 por dia, onde a desgraça toma conta do mundo, quando milhares e centenas de milhares de pessoas vivem de maneira desnecessária, muito além daquilo que precisam. O que devemos pedir pelo rei? Defenda ele os oprimidos entre o povo, e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Prosseguindo, o que se esperava do rei? Esse rei é diferente do próximo governo que nós vamos ter. Esse rei não vai ser semelhante àquele tipo de movimento político, aquela ideologia que dura por um tempo e depois se perde, como algumas propostas tão impressionantes de 100 anos atrás, de 50 ou de 20 anos atrás, que hoje alguém olha para aquilo e diz: não, mas isso não faz mais nenhum sentido. Não, o reinado do rei messiânico, que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Esse reino vai permanecer para sempre. Quando aquela pedra lançada sem mãos humanas derruba a grande estátua do reino humano, do sonho que aparece no livro de Daniel, esse reino será vencedor. O drama estava ali. Como Deus pode ser verdadeiro se quem manda no mundo é Nabucodonosor? Pois é, Nabucodonosor manda tanto que ele nem sabe direito que ele sonha de noite. Só um simples jovem do povo de Deus é que vai saber o que ele sonhou. E quando ele sonha com o reino poderoso, mundo sem Deus, marcado pela idolatria, esse reino vai ser destruído, e esse reino dará lugar ao reino vencedor e poderoso. Esse reino significa o quê? Seguindo, fim da maldade, fim da criminalidade, fim da injustiça perversa, porque se ora floresçam os justos. Não está fácil achar florescimento de justos nos nossos dias. A gente viaja por toda parte e fica com medo, esconde a carteira, fica assustado. Todo relacionamento é de desconfiança. Deixa eu ver o contrato aí, deixa eu ver se é assim mesmo. Não, peraí, isso aqui não é desse jeito. Até no meio das pessoas da igreja, as pessoas têm medo. Conheço cristão que diz que vai para o céu junto com seu irmão e por causa de R$ 10 não conversam mais um com o outro. Mas quando houver florescimento entre os justos, nos dias do rei, haja grande prosperidade enquanto durar a lua, sim, os justos vão florescer. A realidade desse rei significa uma vida de espiritualidade. Dá uma olhada na sequência. Tem o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente. Como é que esse reino se sustenta? Na dependência de Deus. Quem não ora não acredita. Quem não ora não tem a expectativa de que Deus venha a interferir. Deus, de propósito, não resolve muitas coisas na nossa vida para que a gente se volte a Ele em oração, experimente essa relação de dependência.
que se ore por ele e todo dia se invoque bênção sobre ele. O reino é um reino de referências de espiritualidade. E que mais? Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Você já experimentou uma parte disso no café da manhã hoje. Floresçam os seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como as plantas do campo. Sucesso na agricultura, na provisão divina, coisa que hoje a gente não entende direito, porque a gente está acostumado com a ideia de que a nossa comida vem do supermercado. Basta mudar um pouquinho o clima, a gente não come mais. Deus é que sustenta o mundo, porque a sua misericórdia se renovou hoje de manhã, apesar de tanta malcriação dos seres humanos. Esse rei, que era o rei de Israel, era o rei da nação, mas que tipo de bênção ele tem? Olha lá, bênção para as nações. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito, inclusive a Argentina, mesmo na Copa do Mundo. Para os irmãos que estão com pensamentos maldosos, estão tentando orar para que Deus segure o Messi. Olha lá, vamos tomar cuidado para que o nosso cristianismo seja maior do que a nossa paixão futebolística, mas tomara que o Brasil faça 3-0, vamos continuar aí. Bênção para as nações, bênção que vem desse reinado. E qual é o objetivo final? Veja lá, governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra, domínio global. Então veja, quem estava nos dias de Jesus e conhecia tudo o que era dito, conhecia Amós capítulo 9, que a tenda de Davi ia ser reconstruída, toda a expectativa é que esse reino viesse a trazer isso. Por que é tão importante ver isso? Porque quando nós pensamos em reino de Deus ou reino dos céus, nós imaginamos apenas arpinhas tocando em nuvens, que parece algodão doce, em filmes de Hollywood, naquilo que parece ser celestial. A realidade vai além dessa. Vamos então olhar agora de volta para Mateus capítulo 5, para observarmos o que o texto tem a nos ensinar. Meus amados, as bem-aventuranças descrevem o caráter dos discípulos de Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, venham aqui vocês que serão súditos do reino, vocês que vão ajudar a implantar esse projeto aí que vai se estabelecer como o reino de Deus na terra. Vocês devem chegar e vir e se aproximar, porque nós vamos caminhar nessa direção. E eles estão esperando qual é o direcionamento de Jesus. E Jesus então vai dizer, olha, você quer saber mesmo quem é que vai implantar esse reino comigo? Então está aqui as características e ele vai apresentar várias delas. E o pessoal vai ficar impressionado, porque Jesus começa logo dizendo para eles, bem-aventurado é quem chora. Mas espera aí, bem-aventurado não é feliz? Como assim feliz é o infeliz, aquele que está chorando? Que história é essa? Eles ficam confusos, mas Jesus vai apresentar, e quando ele apresenta, nós vamos retomar isso daqui a pouco, nós vamos ver que o sal e a luz são metáforas que vão falar da influência que esse reino vai apresentar para o bem no mundo. Enquanto esse reino está presente, do lado que ele apresenta a vinda futura, quando o reino chegar na plenitude, isso nós vamos aguardar. Do outro lado, enquanto esse reino está se manifestando aqui agora, a responsabilidade do povo de Deus, da Convenção Batista do Paraná, das pessoas que estão proclamando esta mensagem que nós esperamos que transforme, é que eles devem agir na seguinte direção: eles precisam ser sal e luz. Isso deixa o pessoal preocupado, como deixa a gente preocupado. Eu conheço certos cristãos evangélicos que eles estão meio desanimados, eles não têm muita esperança. Eles até falam assim, cantam, né? Fecha o olho assim, levanta a mão, alguns chupam o dente assim na hora do louvor, a coisa é interessante, bonita. Mas quando você conversa com ele assim, parece que a expectativa dele é que quem tem mais poder é Hollywood, ou quem sabe a Rede Globo, ou a Organização das Nações Unidas, ou dos grandes políticos do mundo, ou agora está cheio, né? A gente estava preocupado há uns anos atrás com o negócio do G12, agora tem lá fora o G7, o G15, o G20, é tanto G, né? Que já está ficando sem jeito de entender tudo que está acontecendo. Então, diante dessa circunstância e dessa realidade, nós achamos, sem entender com os olhos de Deus, que a influência do Evangelho, por melhor que seja, ela parece que nunca vai dar jeito no mundo de verdade. Como eu encontro
cristão negativo. Pastor, que coisa, né? Pois é, Deus está abençoando, né? Mas o diabo está solto, toma cuidado. A igreja está crescendo, mas muitos não são convertidos de verdade, né? Olha, mas o trabalho está indo bem. Olha, mas as tentações estão adiante. Eu me lembro daquele diácono uma vez numa igreja que eu vi ele tomando profissão de fé, ajudando no processo. E aí ele disse bem duramente para aqueles novos convertidos que estavam vibrando assim, no estilo de Atos, e disse: olha, toma cuidado, porque o que vocês estão sentindo agora vai acabar, a coisa vai complicar lá adiante. E aí, quando vocês passarem pelos problemas, e aí ele deu todo assim um quadro que o pessoal ficou assim assustado, né? E quase que eu falei uma heresia, quase que eu falei resistir ao diácono, ele fugirá de vós, mas eu não disse, porque isso ia dar problema, porque só aquele diácono se comportou dessa maneira. Mas, meus queridos, é impressionante como é que as coisas acontecem. Eu encontrei uma pessoa tão desanimada esses dias, que eu falei com ela: e aí, irmã, como vai, irmã? Tudo bem? Até agora está, daqui a pouco eu não sei. Então, é um negócio complicado, né? A pessoa não percebe o que está acontecendo. E eu fico imaginando a cara desses discípulos de Jesus que chegaram lá com a expectativa de implantar o reino. Como a gente, né, que chega animado, não, olha, o evangelho de Jesus é vencedor e não sei o quê, e começa a conviver com a igreja, com as pessoas, vê os problemas, descobre que a igreja é feita por nós, só falta desatar os nós, porque tem nó para tudo quanto é lado. E diante dessa circunstância tão difícil, tão complicada, muitas pessoas eu percebo, e às vezes eu fico um pouco triste, porque a gente sabe que sumiu o brilho dos olhos da pessoa. Ele já não comemora, ele meio que empurra com a barriga. A gente vai para o céu, nós estamos classificados, vamos jogar pelo empate, vamos segurar o 0-0. Daqui a pouco, aos 46, quem sabe na vinda de Cristo não tem acréscimos. Eu acho que apita aos 45 mesmo, não deve ter desconto de tempo, né, de bobagem que a igreja fez aí, no tempo que a bola ficou fora. Então, quem sabe a coisa termina logo e nós vamos, né, para a vida eterna, forever and ever, amém, e acabou. Muita gente pensa assim. Mas assim, aquele olhar de esperança, aquela coisa que diz: a gente vai fazer, Deus vai vencer, Deus é poderoso, nós vamos fazer a diferença. Em muitos olhos isso não brilha mais. E eu fico imaginando os discípulos chegando lá, achando que Jesus ia mostrar estratégia para derrubar Romano, que ia mostrar onde é que tinha espada boa, como é que a gente vence uma batalha. Olha, eu fico imaginando, talvez o Spielberg, se estivesse lá, pegasse e filmasse a cabeça dos discípulos, e ficava sonhando à noite com um bando de romanos chegando, Jesus, com um raio, derrubava o monte. Nosso rei é o vencedor. Comemoração total. Meus queridos, Jesus vai falar coisas tão diferentes. Ele vai dizer, ele vai terminar as bem-aventuranças dizendo: vocês devem comemorar, fazer festa quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. E quando disserem todo mal contra vós, contra vocês, saibam que já fizeram isso com todo mundo que jogou no mesmo time que vocês estão jogando. Não se preocupem. E aí eles ouvem isso, eles ouvem que bem-aventurado é humilde, é o que chora, é o que perdoa, é o que trabalha com uma lógica que ninguém nunca tinha ouvido falar, que só se cessa o mal do mundo quando a gente não devolve, quando a graça bendita, poderosa, que arrebenta o coração, que sara, que cura, que muda lá de dentro da alma, quando isso muda a gente, e a gente não devolve como as pessoas que desconhecem a Deus, trabalha com uma outra direção. Quando isso acontece, esse pessoal fala: puxa, Jesus vai dizer para ele: olha, vocês que choram, vocês que não devolvem, vocês que são humildes, vocês que não têm nada a apresentar para Deus, porque são pobres de espírito, não tem currículo zero, conjunto vazio, o máximo que tem o seu currículo é arquivo infectado e mais nada. Você saiba que você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Eu fico imaginando a cara de um olhando para o outro. Eu falei: caramba, será que dá tempo de ir embora ainda? Será que tem como a gente sair desse negócio? Que influência poderiam exercer os bem-aventurados neste mundo violento e mau? O que você, que às vezes ora de manhã e chora pedindo a Deus que ajude você a parar de roer as unhas, o que você vai fazer no conflito entre Gaza e Israel? O que você vai fazer no conflito entre terroristas e os Estados Unidos? O que a gente vai fazer com os problemas éticos do nosso Congresso Nacional? O que a gente vai fazer com as
perspectivas radicalizadas que aparecem na América Latina. O que a gente vai fazer com o nosso vizinho que todo dia deixa o lixo jogado na porta de casa? Como é que a gente vai resolver isso? Pois é. O que acontece? Prosseguindo, a questão é que bem poderiam proporcionar o humilde, o manso, os que choram, os misericordiosos, quem tenta fazer paz e não guerra. Será que eles não seriam tragados pelo mal? O que poderia fazer aquela pessoa que anseia pela justiça, cuja única arma é a pureza de coração? Será que essas pessoas não seriam frágeis demais para conseguir realizar alguma coisa? Entendam toda a dinâmica que está por trás do anúncio de Jesus. E aí, mais para frente, nós vamos ver o quê? Como nós vemos, a coisa se torna mais assustadora e diferente, porque o mundo, sem dúvida, perseguirá a igreja. Jesus disse isso claramente: olha, vocês vão, à semelhança do seu mestre, passar por isso. Apesar disso, a igreja é chamada para servir a este mundo que a persegue. Conforme bem expressou um estudioso chamado Rudolf Stier, nossa única vingança deve ser o amor e a verdade contra o ódio e as mentiras. O cristão funciona de maneira completamente diferente. Dito isso, entendido isso, aí nós vamos ver o texto do verso 13 que diz: vocês são o sal da terra. E uma frase que ninguém consegue entender quando lê naturalmente, mesmo que repita o tempo todo. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Sal não perde sabor. Você pode pegar o sal, guardar ele lá, depois de 2 anos ele continua salgado. Nunca vi sal ficar sem sabor. Aliás, a sua consistência, cloreto de sódio, por definição, é salgada. Como é que se entende isso? Esse sal não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos entender o que é que Jesus está ensinando. Sal hoje não tem muito sentido para nós. Na sequência do slide você vai ver. É um tempero simples e barato, achado em qualquer lugar, várias marcas, você nem dá atenção. Aliás, o sal está até perdendo força nos últimos tempos, né? Faz mal para a pressão alta. A pessoa diz que todo pó branco é perigoso para a saúde. Todos eles são, aí tem que tomar cuidado. Então o sal está entre os vilões dos dias de hoje, até porque grande parte do que a gente come processado tem sódio demais, tem sal demais, e está tentando se evitar isso. Pois é, no contexto era muito diferente. Na época de Jesus, o sal era muito valioso. Primeiro, você deve saber que os soldados romanos recebiam o seu pagamento em sal. O que você acha de receber lá, né, meio quilo, meia tonelada de sal cisne na sua casa? Pois é, para eles isso era interessante. De onde vinha a palavra salário, que veio do sal. Isso era importante porque não tinha geladeira, não tinha outros meios de lidar com a situação, era um meio de preservação de alimentos, como carne e peixe. O sal era extremamente e significativo nesse contexto, e temperava a comida de modo geral. E como o consumo de sal é limitado, as pessoas não têm o problema que nós temos hoje. Por isso, na perspectiva bíblica, o sal, em função da sua relevância e importância, era muito valorizado. No contexto do Antigo Testamento, o sal, por exemplo, está ligado à pureza. O sal fazia parte do sistema sacrificial judaico. Não sei se a gente lembra disso. Toda oferta tinha de ser pura e nela era acrescentado sal. Havia o que era chamado de aliança de sal. Levítico 2, 13, Números 18, 19 vai apresentar isso, porque o sal mostrava a sua capacidade de impedir a destruição, a putrefação. Toda a dinâmica do Antigo Testamento envolve uma relação entre vida e morte, né? Segurando o processo que leva à impureza e à morte. Isso era visto como um símbolo muito importante. Portanto, o sal era sinal de aliança. Comê-lo, veja, não é igual a hoje, era agir com fidelidade, né? Conforme o slide anterior aí, comer o sal era visto como sinal de fidelidade, porque a pessoa estava obedecendo e vendo o símbolo que estava por trás disso. Mas e daí? Como é que pode o texto falar que se o sal perder o valor, se ele perder o seu sabor? Vamos entender o que isso significa? A palavra
para ser devidamente aplicada, precisa ser corretamente entendida. Na época, o sal era um pó branco, achado no Mar Morto, que é pertinho. Quem está em Jerusalém desce ali, coisa de 50 quilômetros, está no Mar Morto, dá para ver o mar lá de cima. Embora este sal bruto contivesse aí cloreto de sódio, ele tinha também muitas outras coisas que estavam presentes, porque não havia refinaria. O sal não era um sal puro. O cloreto de sódio era possivelmente aí o que era mais solúvel nesse sal bruto, e portanto logo ele se dissolvia quando colocado em contato com a água. O que ficava depois do sal ter sido dissolvido ainda era uma espécie de pó branco com outros elementos como fosfato e outras coisas mais, e que parecia ser sal e era chamado de sal, mas não tinha o seu gosto nem as suas propriedades. Por isso você vai entender, era um sal bruto que vinha, o pessoal usava, fazia com que ele se dissolvesse, e quando ele era dissolvido, sobrava uma espécie de sal, entre aspas, que alguém botava na língua e falava: esse sal aqui não tem mais sabor nenhum, acabou, vamos jogar fora. Então, essa metáfora é tirada dessa realidade, quando nós vamos descobrir. Você pode agora dar uma olhada direto lá na margem do Mar Morto, vamos diretamente para lá, né, para ver aí como é que é a cara desse sal que aparece aí no slide que vemos no Mar Morto, uma região muito salgada, cerca de 35 a 38% é composto de sal dentro do Mar Morto, e por isso era fácil conseguir o que aparece aí. Pode dar uma olhada no próximo slide para ter uma visão mais clara de como é, por exemplo, esse sal em volta de uma pedra, parece uma espécie de sal grosso, sal de churrasco, com toda a sua mistura à sua volta. Entendendo essa realidade do sal, a gente vai adiante e vamos perceber o que está envolvido naquilo que Jesus falou. Essa realidade do que o sal faz tem a ver com deterioração, corrupção e putrefação. O elemento que preserva um corpo orgânico da corrupção é o sal. Portanto, a ideia é que o cristão genuíno é o sal que, presente ao corpo orgânico da humanidade, evita a sua putrefação. Isso quer dizer que o reino que transforma, esse reino que apresenta essa palavra que vem acompanhada com o conteúdo completo do Evangelho, tem como missão principal, inicial, não permitir a corrupção do mundo à nossa volta, de segurar esse processo, que se não houvesse temor de Deus, se não houvesse elementos éticos a partir do Evangelho, a nossa sociedade teria simplesmente desaparecido. Pessoas que leem o Antigo Testamento não entendem o que acontece no dilúvio, o que acontece em Sodoma, o que acontece na vida dos cananeus. A maldade chegou num ponto tal que ela vai destruir tudo, e sobraram poucas referências do bem à volta. Sobrou Noé, sobrou Ló, que já não é grande coisa. E o que acontece? Se Deus não fizer uma interferência já, tirando essas pessoas, toda a contaminação destrói tudo. Então, esse poder do mal, de destruir com força e com aniquilação muito séria, a realidade da igreja envolve essa condição de ser sal, de impedir esse processo. Portanto, para que é que nós somos chamados como aqueles que proclamam esta palavra? Vamos dar uma olhada na sequência. Ser sal, portanto, significa ter uma postura de não se corromper, não entrar em nenhum processo, esquema que venha mostrar que nós estamos indo na mesma direção que todo mundo, porque o parâmetro do mundo sem Deus é um parâmetro de simplesmente beneficiar-se, de fazer aquilo que é vantajoso para si, sem se preocupar com nada. Quando alguém ama o inimigo, perdoa o próximo, chora pela sua incapacidade de agradar a Deus, essa pessoa está em outra direção. E, portanto, quando a gente entra num processo de corrupção desse mundo, é sinal que o nosso vetor mudou de direção. Ser sal significa não se corromper na vida profissional. Meus queridos, nós não podemos abrir a guarda. Eu conheço gente, louva a Deus por essas pessoas, que em posições boas,
em situação em que eles iriam ganhar mais. Eles ficaram firmes e não aceitaram certas coisas e perderam o emprego. Este é um bem-aventurado. Porque você ter uma melhor posição e conseguir pegar mais bugigangas lá do shopping e botar na sua casa, isso não vai fazer de você uma pessoa melhor. O simples fato da gente ter à disposição diversos elementos que, segundo a sugestão do nosso mundo, trazem, entre aspas, um nível de vida melhor, não vai significar absolutamente nada. Não abra mão, não minta, não roube, não faça negócio sujo, não aceite, ainda que você seja o único que sobrou no mundo que não faz isso. Não se corromper na vida acadêmica. A vida acadêmica, supostamente tão valiosa, tão importante, no mundo sem Deus, é plágio de tese, é aluno de seminário que compra trabalho. É a famosa unção do Word, Ctrl+C, Ctrl+V, o trabalho está pronto. Falta de ética, falta, como é que essa pessoa depois vai orientar o povo de Deus? Gente que faz a coisa de qualquer jeito, que não se importa. Aqui você vai ensinar se você não tem nem interesse de descobrir o que está lá. Não se corrompa, não entre no esquema. Mas na faculdade todo mundo faz assim, deixa todo mundo fazer e saia fora. Não se corromper nos padrões morais. Não, mas hoje é diferente, não é bem assim, isso aí é uma ideia mais antiga, a gente tem outra, nosso casamento é aberto. Não se pode caminhar nessa direção, não aceitar a visão do mundo sem Deus. Eu fico preocupado quando a gente corre o risco de, no fundo do nosso coração, em vez de sonhar com o reino, em vez de sonhar com as coisas mudadas, a gente acha que seria tão bom se a gente tivesse mais dinheiro, se a gente tivesse conforto maior, se a gente tivesse mais fama, se a gente tivesse oportunidade de fazer um passeio maravilhoso. Meus irmãos, essas coisas são tão pequenas e irrelevantes diante da grandiosidade do reino. Por isso que o reino é apresentado como uma pérola de grande valor. Quem descobre isso, quem descobre esse amor, essa graça, esse projeto, esse poder, não consegue mais valorizar as outras coisas do mesmo jeito. Não é possível. Você lembra? Eu sei que alguns lembram quando Deus atuou na sua vida com um poder impressionante, quando a graça arrebentou o seu coração, os poucos momentos especiais que você teve com Deus. Você lembra do amor, da coisa grandiosa que se manifestou? Sim, você desvalorizou tudo à sua volta, mas de repente, por causa do que nos cerca, a gente começa a valorizar aquilo que não merece tanto valor. Não permita que a sua visão seja trocada. É apresentar o discurso de Deus. O jeito é a gente viver e falar de uma maneira que todo mundo goste e ache bom. Nem sempre, quando a gente vai apresentar o discurso de Deus, essa palavra vai ofender. Olha, você não deve fazer isso. Não, isso é errado. Isso não é bom. Eu não acredito que você leve isso a sério. Não é possível. Apresente essa palavra, anuncie a mensagem da justiça e do juízo de Deus. Isso produz temor. A gente fala, mas se não fossem as pessoas do reino, das igrejas, proclamando, anunciando, colocando um freio nessa sociedade, onde é que nós estaríamos, meus amados irmãos? Eu escrevi um artigo provocante esses dias, que deve estar em algum lugar na internet, chamado O Retorno de Hitler. Se a nossa sociedade continua nos parâmetros que ela tem, não há nada diferente daquilo que vimos no contexto nazista nos anos 40 na Europa. Nada será tão diferente, e hoje nós caminhamos numa direção parecida. Por isso, a mensagem de juízo, de justiça deve ser apresentada, e aceitar o desafio de ser diferente. Eu não posso simplesmente fazer tudo que os outros estão fazendo. E o texto prossegue: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Vamos ver como é que isso aparece. Aqui você tem uma pequena maquete de uma casa do antigo Israel. Portanto, se arrependa agora, pare de reclamar da sua casa e dê glória a Deus. Como você mora bem, está vendo?
Parece uma caixa de sapato aí que precisa de muita oração. Uma escada que sobe do lado, lá em cima uma espécie de terraço, que os judeus chamam de mirpeset. Lá em cima nós temos coisas específicas para roupa secar, para secar fruta, apetrechos, né, desse andar superior, uma pequena portinha e uma janela, e dá uma olhada na mobília interna da casa. Veja só como a sua casa é uma bênção, como você foi agraciado por Deus. Aí está toda a riqueza de uma casa da Palestina nos dias de Jesus. Num lugar, num canto da casa, mais ou menos alto, a gente colocava o que era chamado a candeia ou a lamparina, aquilo que iluminava. Dê uma olhada na sequência, como é que é. O próximo slide nos apresenta como é que é essa candeia utilizada, colocada no lugar alto, com azeite e com um pavio, e que ilumina. É sobre isso que Jesus está falando, mencionando aquilo que ilumina uma casa. E aí, o sal significa a postura da igreja. Uma igreja que proclame e não tenha comportamento ético, que não haja no sentido de impedir a corrupção do mundo à sua volta, não tem como apresentar qualquer palavra. Essa luz está relacionada com a influência positiva do cristão no mundo. Veja bem, uma coisa é não deixar corromper, é salgar. A outra realidade desse reino significa que nós precisamos produzir coisas positivas. Ser luz tem a ver com o discurso e a conduta que transformam o mundo à nossa volta. Como a luz é um símbolo bíblico da verdade, a luz do cristão certamente inclui seu testemunho verbal. Fale, anuncie, proclame, fale do que Deus fez na sua vida, e isso é ser luz. Mas essa luz não para aí, se refere às obras do cristão, o que eles fazem. Boas obras são obras do amor. Como é que se encaixa essa realidade de obras? Veja bem, o que aconteceu na sua vida é sinal dessa graça bendita do amor condicional de Deus na sua vida. Da mesma maneira, se isso acontece quando nós tivermos o contato com o mundo à nossa volta, essa graça, que é favor imerecido, ela vai transbordar na direção das outras pessoas. Eu fico assustado. Às vezes vem alguém pedir esmola para a gente. Eu não sei porquê, acho que eu tenho cara de bobo. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo eu estou, a pessoa me pede esmola. Às vezes, 8h30 da manhã, já pediram 3 vezes. Parece até o pessoal fazer fila, se arrumar direitinho para... não sei o que acontece. Mas sempre a gente pensa o seguinte: eu não vou dar não, porque esse cara está mentindo. Como se mentira fosse exclusividade de mendigo, né? Não houvesse pessoas fazendo mestrado que mentem, né? Pessoas de boa família que mentem. Se o sujeito não for boa praça e não tiver uma conduta moral invejável, eu não vou dar nada para ele. Aí você não dá nada para ninguém mesmo, nem bom dia. Portanto, é impressionante que a lógica do evangelho é diferente. Sabe o que acontece? O lixo que tem nesse mundo, as pessoas que são vítimas e que são cúmplices de toda a maldade, que se tornam uma espécie de traste jogado fora pela sociedade, só a igreja de Cristo para limpar essas feridas, mas ninguém vai poder fazer nada de verdade. Aquele rapaz que tinha uma vida devassa, que teve uma conduta imoral, que incluía seu comportamento homossexual, que viveu com um parceiro e pegou AIDS, estava à beira da morte, nos procurou desesperado, sem saber o que fazer. E aí, conversando com ele, ele me disse: agora ninguém mais quer saber de mim. Eu fui conversar com o pessoal da assistência social e eles me disseram que eu fui burro, porque eu não soube me proteger. O lugar onde eu estava morando, me botaram para fora, com medo de eu contaminar as pessoas. E isso pode ver a minha perna assim, e aquele homem ficou assustado. A gente recebeu, orou por ele, pediu misericórdia, ajudamos nos últimos dias e ele morreu, tendo tido a oportunidade de ouvir falar de Cristo e de entender um tipo de amor que ele não conhecia, que ele nunca tinha ouvido falar. Meus amados irmãos, a única esperança verdadeira para a opressão que joga milhares de pessoas fora do mundo chama-se amor
incondicional que vem da graça, que vai atrás de quem não tem nenhuma esperança. Essas obras do amor expressam não só nossa lealdade a Deus, mas o interesse pelo próximo. Boas obras têm de ser atos práticos que são visíveis, gerados pela compaixão. Portanto, o que descobrimos? Que ser luz do mundo é papel do cristão genuíno. Palavra anunciada por Cristo, ser sal, ser luz. E aí ele vai encerrar esse trecho dizendo: assim brilhe a luz de vocês, como a candeia que iluminava a casa, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Interessante, por que isso é tão sério? Por que essa palavra tem que ser acompanhada de um comportamento? Veja o que o barroco brasileiro nos ensina. O famoso padre Antônio Vieira, visto aqui da perspectiva literária do barroco brasileiro, disse coisas que merecem a nossa atenção, porque afinal de contas não são pensamento particular dele. Palavras sem obras, vai dizer Vieira, são tiros sem balas, atroam, mas não ferem. Mas, na sequência, depois, ele ainda diz: para falar ao vento, bastam palavras, para falar ao coração, são necessárias obras, é necessário fazer algo que atinja o coração das pessoas. São essas. Agora, pensando no livro de Mateus, quando Jesus fala isso, no capítulo 5, que tipo de obra é essa? O que ele está exatamente levando em consideração? Quais são as obras da luz? Como é que elas funcionam? Que obras são essas? Você vai descobrir. Jesus acabou de ensinar as bem-aventuranças. Como é que a gente vai conseguir ser luz de modo a fazer diferença? Quando na nossa vida se manifesta o que é chamado de pobreza de espírito. A pessoa que não tem nada para oferecer a Deus, chega só com os seus pecados. Sabe quando você se relaciona com os outros, quando você vai fazer qualquer coisa, quando você chega contando vantagem, quando você fala muito bem de si mesmo, quando você acusa os outros, quando você tem uma postura nessa direção, fica bem claro que você tem muita coisa a oferecer. Mas quando a gente baixa a bola e diz: puxa vida, ai de mim, como é que eu posso me relacionar com Deus tão glorioso sendo do jeito que eu sou? Isso vai impactar quem está à sua volta. Sabe como é que a gente muda o mundo? Chorando bastante. O problema é que é muito diferente quando a gente sabe que a gente é pecador, quando a gente concorda com aquilo que o seu Calvino disse na sua teologia, no ponto número 1, depravação total do ser humano. O problema não é concordar com isso, o problema é olhar para a gente mesmo e não chorar depois. Então, uma coisa é a concordância, outra coisa é a contrição. Nenhum espírito que não seja humilhado pela santidade de Deus e não sinta profundamente a sua fragilidade, conseguirá impressionar quem não conhece a Deus. A obra que ilumina é ser humilde, é mostrar uma atitude de quem não tem domínio e controle das coisas, é ter fome e sede de justiça. Eu tenho fome e sede de conforto, eu tenho fome e sede de aposentadoria, eu tenho fome e sede de um lugar bem gostoso para descansar. Pois é, o coração de quem segue esse Rabino Jesus é fome e sede de justiça. Eu queria ver a justiça vencer. É ser misericordioso, é ser puro de coração, é ser pacificador, proclamando a paz de Deus às pessoas e produzindo paz entre elas. E é ser perseguido por causa da justiça, porque ninguém que tem esse procedimento vai ser necessariamente aceito por esse mundo mau. E aí, como é que a gente faz isso na prática? Como é que vamos ser sal e luz? Já sei, fazemos manifestações políticas, pegamos cartazes, saímos na rua: sal e luz, agora em nome de Jesus, sal e luz, a fé nele eu pus, vamos lá. Será que esse é o caminho? Como é que funciona isso? Do que o texto fala?
O mundo não pode impedir a sua própria deterioração. Só o sal, quando é introduzido de fora, pode fazer isso. A igreja é colocada no mundo com duplo papel como sal, para interromper ou pelo menos retardar a corrupção social e como luz para desfazer as trevas. O Sermão do Monte foi elaborado com a pressuposição, atenção, de que os cristãos são por natureza diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja, através da sua história cheia de altos e baixos, tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente, em vez de seguir a sua vocação cristã. Se deixam levar para o mundo à sua volta com as ideias que estão por aí e acabam prejudicando o Evangelho. A esperança é que o rei vai vencer. Jesus é o grande rei. O seu reino deve começar na sua vida, quando ele é de fato Salvador e Senhor, quando muda. E no futuro ele reina para sempre, nós vamos ser parte disso. Mas esse reino começa quando, na sua vida, sal e luz se manifesta como realidade. Portanto, vale aqui mencionar as palavras corretas do expositor bíblico Dr. Martin Lloyd Jones. Veja bem onde é que está o foco da discussão. Atenção, o cristão deve ser tão diferente dos descrentes como Jesus era diferente das pessoas do mundo onde ele vivia. O cristão se espera no Sermão do Monte uma pessoa separada, inigualável, destacada de indivíduo. Nele deve existir alguma coisa que o distinga de todas as outras pessoas, algo que possa ser patente, inequivocamente reconhecido. Cada um de nós deve examinar-se a si mesmo quanto a essa questão. E prosseguindo, aqui está o foco da discussão. Meus queridos, é muito importante o que pretendemos fazer. E amanhã, quando vamos prosseguir a nossa palestra, vamos focalizar em alguns aspectos práticos do mundo à nossa volta que a igreja precisa considerar desse mundo pós-moderno para transformar a realidade à nossa volta. Mas preste atenção: boa teologia, boa organização denominacional, bom engajamento no mundo e nas suas causas à nossa volta, boa interação para fazer diferença com a realidade à nossa volta, bom nível de instrução dos nossos líderes e pastores, aspectos gerenciais, administrativos bem pensados para construir igrejas que sejam adequadas para fazer diferença no mundo contemporâneo, pós-moderno, em movimentação. Nada disso vai fazer diferença como o poder da pessoa de Jesus na sua vida pessoal. Os cristãos do primeiro século, eles não tinham nada, eles tinham a espada no pescoço, mas quando eles foram amarrados na Via Ápia, no caminho para Roma, e eles eram colocados nos postes, passava-se piche e incendiava, eles morriam cantando, como Policarpo, que foi colocado para ser morto e ser amarrado. Ele diz: não precisa me amarrar, pode me deixar solto, ele nunca me abandonou, eu nunca o abandonarei. Como aquela moça na China, que teve centenas de cigarros apagados no seu corpo e foi estuprada várias vezes pelos guardas, levantou-se dali e disse que amava a todos eles por causa do Evangelho de Jesus. Nada substitui isso. Como aquela moça na Califórnia, objeto de um estudo de doutorado, de PhD, que é a lembrança que ela tinha da sua vida primeira, era do seu pai bêbado espancando a sua mãe com uma arma voltada para a sua cabeça. Uma pessoa que psicologicamente não tinha nenhuma recuperação, mas por causa do Evangelho, por causa do poder de Deus, por causa do poder dessa mensagem, por causa desse Espírito que está por trás do Sermão do Monte, ela é uma pessoa completamente recuperada. Nada vai substituir o que acontece de verdade espiritualmente na sua vida. Portanto, embora a igreja
continue a fazer discursos a respeito de temas políticos, econômicos e sociais, bem como a respeito de outros grandes temas, o indivíduo comum não se sente afetado por tais declarações. Mas quando alguém trabalha como simples operário, uma pessoa do dia a dia, e é um cristão autêntico, com a vida salva e transformada pelo Espírito Santo, esse indivíduo atinge todas as pessoas ao seu redor. Ele faz toda a diferença. É na hora de fechar o negócio, é na hora de resolver um conflito, é na hora de perdoar uma pessoa, é na hora de perder o dinheiro para não causar prejuízo para o reino de Deus, é na hora de, com toda a razão, fechar a boca e ficar quieto, é na hora de perdoar quem tentou destruir a gente, é na hora de agir dessa forma que a gente vai mostrar que luz é essa que atingiu a nossa vida, que poder assustador e destruidor de toda forma do mal que nós conhecemos. Portanto, descubra que ser sal da terra e luz do mundo não é algo para ser realizado pela igreja cristã em geral, é algo a ser realizado por cada cristão, individualmente, no seu dia a dia, no seu ambiente. Uma pequena quantidade de sal dá sabor a uma grande quantidade de alimento. E para encerrar, eu quero reler o texto, porque as minhas palavras, os irmãos certamente podem criticar, deve ter muita bobagem, muito erro, mas a de Deus, não. E uma boa tradução bíblica, bastante criativa, chamada A Mensagem, aqui nós temos uma tradução parcial, é a The Message, ela mostra esse texto com um colorido diferente, tentando atualizar para a nossa realidade. Eu queria que a gente ouvisse a leitura e terminasse com isso para o nosso coração. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-lo onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Que Ele abençoe o nosso coração. Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar. Ore por sua vida, por seu ministério, por tudo que está envolvido na obra de Deus. Nosso Pai Celestial, nós te adoramos, ó Deus. O Senhor é grande, glorioso, poderoso e um Deus de amor. Deus amado, nós queremos pensar em transformar a cidade. Ó Deus, muitas vezes podemos confiar na nossa capacidade, inteligência, no nosso tino, Pai. Mas, ó Deus, abençoa o nosso coração, banha o nosso coração de luz, do Teu amor, ó Deus, da Tua graça. Ó Deus, renova o espírito de muitas pessoas que têm a sua luz interna apagada. Age com graça e com poder, derrama do Teu amor naqueles que se sentem culpados, distanciados, enfraquecidos. Pai amado, sopra sobre nós o Teu sopro, abençoa-nos para que a comunhão, a vida que temos contigo, ó Pai, se desdobre nesse sal e luz que devemos ser. Não nos permita confiar em nós, mas que essa graça, essa generosidade, essa bondade nos atinja, vencendo as nossas defesas, e nós venhamos a glorificar a Ti. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.